Quanto tempo leva o luto do aborto? Se você é um profissional e que tem que lidar com mulheres na gravidez e eventualmente passa por essa situação, fica aqui comigo até o final desse vídeo que você vai compreender quanto tempo devemos esperar para que uma mulher se recupere, seja do aborto espontâneo ou até mesmo da perda fetal. Antes, deixa eu me apresentar, o meu nome é Rafaela Schiavo, eu sou psicóloga perinatal e aqui eu auxilio profissionais a transformarem vidas maternas através da sua profissão. Perder é sempre muito difícil em qualquer época da vida. Sempre que quando temos pessoas muito próximas a nós e essa pessoa morre, nós passamos pelo processo de luto. Mas sabia que existe um luto que ele é mais difícil de ser elaborado? Considerado, inclusive, uma das maiores dores que um ser humano pode sentir? É exatamente a perda de um filho. E é interessante a gente olhar para este fato que perder o seu filho, seja no começo da gestação ou no final da gestação, é sempre perder o filho. A gestação ela não acontece na hora que a mulher descobre o seu resultado de gravidez, não, como a maioria dos profissionais às vezes acredita. A mulher, ela se vincula com este bebê já desde a infância, muitos anos antes de engravidar. Portanto, quando uma mulher ela descobre a sua gestação recentemente e em poucos dias ela perde o bebê, não devemos dizer essa mulher está sofrendo menos porque não deu tempo dela se vincular a esse bebê. Nós precisamos conhecer a história dessa mulher que muitas vezes iniciou, tempos antes dela engravidar. Sabe quando ela era uma menininha e brincava com a sua boneca e dava um nome para essa boneca? Quando eu me tornar mãe, serei mãe, né, da fulana de tal. Na adolescência, novamente ela pensa, quando eu me tornar mãe, eu desejo muito um dia me tornar mãe. Aí ela começa a namorar, começa a falar sobre questões de paternidade, maternidade com esse parceiro ou parceira. Até que, de fato, ela engravida, muitas vezes sem planejamento, tá? Mais de 50% das gestações que acontecem no Brasil acontecem sem planejamento. Então, até mesmo sem planejamento, essa mulher pode engravidar. Mas esse bebê não existe ali há alguns dias, por exemplo. Mas existe para essa mulher, tempos antes, meses antes, anos antes de fato essa gestação acontecer. Então, quando esse bebê morre, para o profissional é um feto, um embrião, né, que se foi. Mas para aquela mulher não é um feto, não é um embrião, é o seu filho. E é o filho que ela criou todo um relacionamento imaginado, fantasiado durante muito tempo. Por isso é que a gente não deve acreditar que aquela mulher sofre menos do que uma mulher que perdeu o seu filho mais para frente nessa gestação, por exemplo. Porque esta vinculação, ela existe mesmo antes deste bebê existir. Essa vinculação existe mesmo se essa mulher não planejou a gestação. É claro que cada caso é um caso, tá? Vão existir mulheres que não planejaram a gestação, não desejavam a gestação, não queriam de fato a gestação. Então, perder aquele bebê pode ser sentido por ela como alívio. Não espere que 100% das mulheres, né, tenham um processo de luto aí quando ela tem essa perda, tá? Não vai acontecer para 100%. Vão existir mulheres que sim vão se sentir aliviadas com a perda. E isso precisa de acolhimento também, mas não é o nosso tema de hoje, tá? Então, para aquelas mulheres que mesmo que não planejaram a gestação, descobrem que estão tendo um aborto ou uma perda fetal, muitas vezes elas vão expressar tristeza, tá? Não importa então esse tempo. E aí eu já ouvi pessoas assim, né? Tanto uma mãe me mandando uma mensagem falando: a minha filha acabou de descobrir a gravidez e logo em seguida ela perdeu o bebê. Mas já tem 2 semanas que ela está chorando sem parar. Isso não é normal, não era para ela estar assim, porque ela não tinha planejado a gestação e fazia pouquíssimo tempo que ela tinha descoberto.
né? O que que pode estar acontecendo com ela que ela está há 2 semanas chorando? Então, o fato é que as pessoas têm essa crença, né, que existe um tempo, né, conforme o tempo da gestação. Se for pouco tempo de gestação, então ela sofre um pouquinho. 2 dias já é o suficiente, né? Agora, se faz mais tempo, então, aí sim, 2 semanas de luto é considerado, até 1 mês é considerado. Gente, nós julgamos muito o outro, o que o outro tem que ter como comportamento, e isso está errado quando nós estamos falando de conduta de profissionais da saúde, tá? Nós, enquanto profissionais, não devemos ser como as pessoas do senso comum, do dia a dia, né, que querem ficar controlando o comportamento das pessoas, dizendo o que é certo e o que é errado. Não existe certo e errado. E não existe o tempo certo também. Então, vão existir sim mulheres que perderam seus bebês nesse começo da gestação e que vão ficar 2 semanas assim de luto, chorando, e às vezes até mais tempo. Isso me lembra que outro dia também eu recebi uma cliente pedindo acompanhamento psicológico, porque ela também tinha acabado de perder o bebê, mas ela só tinha descoberto a sua gestação, né, há 7 dias. Então, vamos supor, quarta-feira passada ela descobriu a gestação, quarta-feira seguinte ela perdeu este bebê. E ela teve um tempo aí para poder ficar de licença em sua casa. E ela se sentia muito triste. Toda hora ela pensava, toda hora ela chorava. E aquilo estava causando um estranhamento para ela, porque ela também acreditava que mulheres que perdiam seus bebês no começo da gestação não sofreriam tanto. E por que que ela então estaria sofrendo? O que que é que tem diferente com ela, né? Então, isso acontece com a própria mãe. Ela tem esse estranhamento porque ela vive essa crença. E como muitos profissionais vivem essa crença, eles também acreditam nisso, que essa mulher deveria estar sofrendo menos ou mais, dependendo do tempo que ela tinha aí de gestação em que aconteceu essa perda. Então, uma coisa é certa, gente. Quando morre o bebê, não existe um tempo para isso. Não importa se foi no começo da gestação ou no final da gestação. Então, o que a gente deve fazer é garantir que essa mulher ela possa ter um luto saudável, que ela possa realmente ter o tempo que ela precisa para elaborar este luto e que a gente possa usar as técnicas que forem necessárias para facilitar este luto. Tá? Por exemplo, muitas mulheres que vão ter essa perda tardia, né, já principalmente no último trimestre de gestação, muitas delas são privadas de ver o rosto deste bebê, de ficar com partes do cabelo, da unha, uma foto deste bebê, por exemplo, tá? Porque na hora, às vezes, ela pode até dizer, não, eu não quero ver o bebê. E aí os profissionais, né, naquele afã de poder ajudar essa mulher, né, então muitas vezes acabam não permitindo, não tirando uma foto, nada, para que essa mulher possa ver de fato esse bebê futuramente quando ela quiser. Tá? Às vezes no outro dia ela quer ver, às vezes depois de 1 mês ela gostaria, né? Ela fica com aquela coisa, meu Deus, eu deveria ter visto o rosto do meu bebê e não vi. Tudo isso, gente, pode deixar mais dificultoso o processo de luto. Então, um luto que levaria, vamos supor aí, uns 6, 8 meses, né? Às vezes pode durar anos e anos. Às vezes essa mulher pode vir até apresentar adoecimento mental, se transformar numa depressão, tá? Exatamente pelo fato de que a gente não exerceu algumas atividades que seriam interessantes e acolhedoras para essa mulher naquele momento, tá? Então, nós precisamos pensar não em tempo. Ai, quanto tempo, né? É o certo que essa mulher vai. É um sujeito que pertenceu àquela família. Então, para sempre, essa mulher pode se lembrar deste bebê e chorar. Tá? Para sempre. Nós vamos ter aí algumas tarefas, né, de quem está em luto. A primeira tarefa é a negação. Não, não é verdade, não aconteceu, quero uma outra opinião. Né? Então, vai ser essa negação. A segunda reação, provavelmente, vai ser a raiva daquilo. Por que isso aconteceu comigo? Né? A culpa é dos médicos, a culpa é minha, a culpa é do meu parceiro, a culpa é de alguém. Que raiva disso ter acontecido, a culpa é de Deus, né? Depois, essa mulher, ela começa a entrar numa aceitação, né? Ela começa não a esquecer, não parar de chorar, mas começa a aceitar o fato.
tá? Até que entra depois na aceitação. E a aceitação não significa que essa pessoa nunca mais vai chorar ou se esqueceu, né, que houve esse membro familiar. Não é isso. Mas essa pessoa, ela passa a conseguir levar o seu cotidiano de forma que ela vivia antes do fato acontecer. E em um momento ou outro ela tem uma lembrança, em um momento ou outro ela pode chorar, em um momento ou outro ela pode se sentir mais reclusa, tá? Mas isso não significa que ela continua em processo de luto, tá? Isso significa que ela já chegou na aceitação, mas é alguém importante para ela, como eu estava dizendo para vocês. Não existiu a partir do momento que ela descobriu a gravidez, mas existia há muito tempo atrás, tá? Então, não coloquem tempo para luto materno. Ele pode durar 2 semanas, pode durar 1 dia, pode durar 6 meses, pode durar 2 anos, tá? Então, tudo vai depender da história que essa mulher tinha em relação ao desejo pela gestação, ao planejamento da gestação, tá? Há muitas outras coisas do que apenas o tempo que ela descobriu a gestação. Ah, descobriu mais tempo, sofre mais, descobriu menos tempo, sofre menos. Não é assim que funciona, tá? Então, a gente precisa conhecer a história dessa mulher e ser apoio para essa mulher, para que ela possa falar cada vez mais sobre o assunto. Quanto mais ela pode falar sobre o assunto, mais ela consegue elaborar. Saber que quanto mais a gente fala sobre o mesmo assunto, mais a gente consegue desabafar e sofrer menos com aquilo. Então, um dos pontos é permitir que essa mulher possa sempre falar. Às vezes a gente diz, não precisa falar sobre isso não, vamos mudar de assunto, né? Ou ver a mulher já chorando, já começa, não chora não fica triste não, né? Vamos pra não sei aonde, vamos fazer não sei o quê, solta uma piadinha pra todo mundo começar a rir. Não são comportamentos que a gente deve ter, não. A gente deve respeitar esse momento que a mulher quer falar, esse momento que ela precisa chorar. Isso tudo vai facilitar esse processo de luto. Então, a gente pode, inclusive, até reduzir uma mulher que levaria 1 ano, a gente tendo a foto do bebê, permitindo que ela fique com esse bebê, dê um nome, faça todos os rituais importantes para a despedida desse bebê. Isso vai facilitar este processo também, diminuindo esse tempo. E quanto mais a gente dificulta, né, essas situações, mais tempo essa mulher talvez vá precisar para conseguir elaborar o seu luto. Então, muitas vezes não é questão da mulher, mas é uma questão nossa, de profissionais, o quanto nós estamos facilitando e quanto nós estamos dificultando que essa mulher possa, de fato, ter um processo de luto mais saudável, ok? Espero que esse conteúdo tenha sido interessante para você. Já deixe aqui o seu like, que é importante para mim receber o seu like, e assim eu fico sabendo também que você gostou deste conteúdo. E se você ainda não segue este canal, já começa a seguir também aqui, para que você possa sempre ser informado quando novos vídeos for ao ar, tá certo? Então é isso aí, te espero no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.